Paz e graça a todos inscritos aqui no canal Apenas a Verdade do Presbítero Pedrosa. Eu sou a voz apologética, e no vídeo de hoje falarei sobre duas polêmicas envolvendo as Assembleias de Deus no cenário atual. A primeira polêmica diz respeito à Assembleia de Deus Ministério de Madureira do Brás em Alagoas, e a outra polêmica refere-se à Assembleia de Deus do Ministério de Madureira em Minas Gerais. No mês de janeiro, em uma sexta-feira, dia 19 de 2021, aconteceu em uma igreja evangélica um casamento coletivo de várias pessoas. Até aí tudo bem, dentro de um contexto cristão. O problema foi que na multidão de casais ali presente, aconteceu também a união matrimonial entre duas pessoas do mesmo sexo. O mais inusitado nesta história foi o local onde elas se casaram. As mulheres foram casadas na antiga sede da Assembleia de Deus do Brás em Alagoas, presidida pelo pastor Jaque Balbino, debaixo da visão do santo bispo Samuel Ferreira. No entanto, o pastor não realizou a cerimônia, apenas cedeu à igreja para que o casamento acontecesse. De acordo com algumas informações, o local foi cedido para um casamento coletivo, que entre os vários casais estavam também as duas mulheres. O advento desencadeou uma série de críticas ao pastor Jaque Balbino e também à instituição no estado de Alagoas, que há poucas semanas recebeu o presidente nacional, bispo Samuel Ferreira, e o bispo primaz Manuel Ferreira, que estiveram em Maceió na inauguração do novo templo. Na publicação do Instagram, o casal marcou na localização a Assembleia de Deus do Brás, Alagoas, o que deixa claro que o casamento ocorreu no prédio onde funciona a instituição religiosa. Fiéis da Assembleia de Deus Ministério Brás, em Maceió, ainda não entenderam como a igreja se tornou palco para um casamento gay realizado no dia 19 de fevereiro. Na tentativa de se explicar com os seus membros, o pastor Jaque Balbino, titular da igreja, pediu ao primeiro cartório de registro civil de Maceió que divulgasse uma nota sobre o fato. Segundo a nota, o espaço foi usado para um casamento coletivo, não tendo os referidos casamentos nenhum vínculo religioso. O cartório também esclareceu que quando marca os casamentos no civil, não faz acepção de pessoas, tais como gênero, raça ou religião. Mesmo diante das explicações, a igreja segue sendo alvo de críticas. No Instagram, uma fiel comentou: "Não dá para acreditar a que nível chegou a AD. Este pastor deve ser imediatamente expulso definitivamente da igreja, sem direito a retorno, e todos os membros que estiveram na cerimônia devem ser submetidos a uma dura disciplina." Outra postou: "Não tem essa de abrir mente não. É o que está escrito na Bíblia e pronto. Tudo nessa vida passa, mas a palavra de Deus permanece. É errado, a igreja não concorda." As mulheres que se casaram na igreja são Cíntia Maria Silva e Rafaela Tenório. As duas são médicas e Rafaela também é cantora e axé. A chuva de protestos começou depois que elas publicaram fotos da cerimônia nas redes sociais. Já na outra matéria, está a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, que se viu envolvida em um novo escândalo. Isso porque um pastor presidente do campo de uma cidade no interior de Minas Gerais autorizou a celebração de um casamento de dois casais homossexuais em uma cerimônia coletiva que ocorreu na cidade. O pastor Nelquiades Fernandes escalou o pastor José Mauro para participar da cerimônia ecumênica, que reuniu representantes espíritas e um padre católico, para celebrar o matrimônio de 86 casais, na cidade de Cataguases, na zona da Mata do Estado. Os dois casais homossexuais estavam entre os 86 casais, e foram igualmente abençoados pelo pastor, que naturalmente sabia que os homossexuais estavam entre os candidatos ao casamento. A imprensa local já havia divulgado amplamente a realização desse casamento, enfatizando a celebração inédita no município de um casamento homoafetivo. O pastor Nelquiades, presidente da Assembleia de Deus local, também é candidato a deputado federal e alegou que o caso teria se tratado de uma armadilha para prejudicar sua campanha. Em uma nota de esclarecimento, ele tentou explicar a situação. Nota de esclarecimento. Em virtude de um casamento comunitário na cidade de Cataguases, Minas Gerais,
um obreiro da igreja foi convidado a participar do evento, assim como várias outras autoridades eclesiásticas. A seleção dos postulantes ao casamento é feita pelo órgão público, não havendo qualquer intervenção de terceiros. A presença do obreiro teve o objetivo de abençoar os casais que se uniram conforme os preceitos e ordenanças das Sagradas Escrituras. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois em uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Esta é, e sempre continuará sendo a posição da igreja, casamento de um homem com uma mulher. A Bíblia é a nossa infalível e inerrante regra de fé. Deus abençoe a todas e que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos aqueles que andam em obediência à sua palavra. Claramente vemos aqui a tentativa do pastor em livrar a si mesmo e a seu mandato político de envolvimentos polêmicos. A tentativa serve apenas para mascarar um cristianismo que não é bíblico, pois a preocupação maior não é com o que a Bíblia diz, mas com o que os outros vão dizer acerca de qualquer atitude tomada pelo religioso, pois ele sabe que se for contrário publicamente a este casamento, irá sofrer represálias deste movimento nos dias das eleições. É lamentável ver esta situação, aqueles que deveriam condenar o pecado abafando o mesmo. Na minha opinião, se houve negligência por parte do cartório ou por parte da denominação, a verdade é uma só. Biblicamente, a união entre duas pessoas do mesmo sexo é condenado nas Escrituras. Tal situação contraria os princípios estabelecidos por Deus para a união matrimonial. Sendo assim, eu concluo afirmando categoricamente que o cartório deveria ter falado à denominação para que a denominação tomasse as providências cabíveis. Se aconteceu tal evento dentro das Assembleias de Deus, aconteceu porque ambas as partes não tinham ciência do que estava acontecendo. Porém, uma coisa devemos deixar bem claro: Deus não aceita a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Não existe base bíblica para isso, e qualquer tentativa de justificar esta prática é pura inovação ou modismo que não recebe amparo bíblico. Lembremo-nos das palavras do apóstolo São Pedro na sua segunda carta, quando ele fala sobre o aparecimento dos falsos profetas e também do ministério da apostasia. Dizia ele que, assim como no passado, surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas, haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Oremos pela Assembleia de Deus no Brasil, que está atravessando um período calamitoso, com desvios de condutas e de finalidades, doutrinas heréticas, inovações e modismos, são as principais características da apostasia que está acontecendo dentro dessa instituição, que um dia já foi respeitada, mas hoje se encontra num estado de calamidade com tendência ao fracasso. Se você gostou desse vídeo, então se inscreve no canal e ative as notificações, deixa também um like e um comentário para ajudar na divulgação. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo. Abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos
os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda.